E aí, galera, boa noite. Mais um sábado estamos aqui para começar a nossa reunião. Espero que vocês estejam todos bem. Já não é novidade, mas também cabe falar que sinto a falta de todos, morrendo de saudade. Mas vamos aproveitar esse tempo que a gente pode ter, mesmo à distância. É um tempo para a gente, todos juntos, né? Louvar o nome do nosso Deus, ouvir sobre Ele, aprender sobre Ele. Prestar esse culto e separar esse tempo, que é um tempo tão especial. Antes da gente começar a cantar, eu queria ler um texto, está lá em Salmos, é o capítulo 139 de Salmos, a gente vai ler dos versículos 7 até o 10, que diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Cara, não importa onde a gente esteja, não importa como a gente esteja, se sozinhos, se juntos, a gente não tem como fugir da presença de Deus, cara. Então é uma certeza que a gente pode não estar junto, mas uma certeza de que Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aí. Onde a gente está, Deus está, e Ele, a destra dele, a mão direita dele, nos guia e nos sustenta. Se a gente for para o mais profundo abismo, ou se a gente subir na mais alta montanha, Deus vai estar lá, cara. Então, isso é uma certeza que nos traz paz, nos traz conforto, sabe? Então vamos louvar a Deus por isso. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão
noite, um abraço a vocês todos, prazer de estar aqui mais uma vez para poder falar com vocês, com os jovens. Agradeço a oportunidade, a liderança que confiou essa tarefa, que não é tão fácil assim de falar para vocês, mas que confiou a mim, ao Ed, ao Chan, essa tarefa gostosa de poder conversar com vocês nessa noite, nessa sequência do tema que escolhemos para esse mês. E eu quero começar meditando com vocês e lembrando vocês, acredito que vocês conhecem, a respeito dessa passagem e de que é o grande e eterno propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o grande propósito de Deus para nós? Isso está lá em Romanos 8, 28, aliás 8, 29, e que eu vou ler com vocês, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o grande propósito de Deus para nós é constituir uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Está aí toda a diferença, É uma família de muitos filhos, mas que sejam semelhantes a Jesus. E para cumprir esse propósito, Deus tem alguns métodos e Ele criou alguns ambientes que sejam favoráveis para isso, para o aprimoramento, o aperfeiçoamento nosso, já que já estamos salvos por Cristo Jesus, pela fé em Jesus, isso é incondicional, pela fé somos salvos, mas precisamos ser aprimorados, formados até a estatura de Cristo, para que sejamos filhos semelhantes a Jesus. Então Deus criou alguns ambientes que sejam favoráveis para essa formação, para essa edificação e construção daquilo que Ele quer. Um desses ambientes é a nossa casa, é a família natural. Foi instituída por Deus, algo que Deus criou. E o outro, a igreja. São ambientes onde somos tratados e aonde talvez não. Eu creio que são os ambientes onde mais podemos aprender de Deus, praticar aquilo que aprendemos de Deus, e aonde mais Deus fala pessoalmente conosco, de maneira muito direta, muito clara, nesses dois ambientes. Então, se eu perguntasse agora para você, qual o melhor lugar para se estar? Qual que é o melhor lugar para se viver? Qual é o lugar que você mais gosta de estar, mais se sente à vontade, com mais liberdade, mais conforto e segurança? Não sei quanto a você, mas o lugar que eu mais gosto de estar dentro dessas condições é a minha casa. Eu sou caseiro, mas não só por isso. A nossa casa é o lugar que mais nos sentimos seguros, mais sentimos à vontade, com privacidade, com liberdade. É verdade que existem tantos lugares mais bonitos até que a nossa casa, com mais conforto às vezes que a nossa casa, mas nada se compara ao aconchego e a segurança do nosso lar. Muito bem, mas você deve estar dizendo, o tema dessa palavra é a melhor igreja, e não o melhor lugar para se estar. Pois bem, eu digo para você que a melhor igreja seria aquela que se parecesse mais com o nosso lar, com a nossa casa. E a igreja local é que tem essa característica. Eu entendo que a igreja local ela é uma extensão da nossa casa, e a nossa casa é uma extensão da igreja local, porque é nesse ambiente que podemos praticar como em nenhum outro
os preceitos, os mandamentos e a vontade de Deus para nós. Isso é tão verdade que nós vamos ver que a palavra, quando ela dá os preceitos, as recomendações, alguns mandamentos e ensinamentos para o bom funcionamento do lar, para o bom funcionamento, para que haja harmonia, haja paz e para que seja um lar abençoado e gostoso de se viver, são praticamente os mesmos mandamentos, os mesmos preceitos que são dados também para a igreja. E nós vamos conferir isso, que queria que você pudesse acompanhar aí. Eu vi aqui para fazer um paralelo entre essas duas situações. Por exemplo, recomendação que há em Efésios 6, 1 e 2 para os filhos, que diz: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. E no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, te prolongue os dias na terra. Mandamento: obedecei os vossos pais, pois isso é justo. Então esse é um mandamento, um preceito para o bom andamento e bom relacionamento entre pais e filhos, para que a casa seja um ambiente bom e agradável. E para a igreja local aqui, porque é o lugar onde a gente mais consegue praticar isso. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos guias e sede submissos, pois eles velam pela vossa alma e tal. Perceba que é o mesmo princípio. Filhos, obedecei aos vossos pais. Ovelhas, filhos, obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, aos vossos líderes. Esse é o preceito para um bom andamento, para o bom funcionamento, tanto da casa quanto da igreja. Veja a relação de Efésios, capítulo 5, 24 e 25, quando fala da esposa, que ela seja submissa ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Olha a relação. Mulher sujeita ao marido. Casa, como a igreja está submissa a Cristo. Igreja. E aqui, mas isso não está falando da igreja local. Está mais a igreja local, é claro que abrange a igreja local e também, como o Chan falou, a igreja universal, a igreja invisível, mas é na igreja local que se pratica isso. A mulher é submissa ao marido, ou ela deve ser, como Cristo, como a igreja está submissa a Cristo, no dia a dia. Não é? Nos afazeres, no cotidiano, naquilo que vivencia juntos todos os dias. E isso é possível em relação à igreja, que está sujeita a Cristo, no dia a dia. Não é? No convívio, nas coisas naturais, não só naquelas espirituais. Isso é possível, então, essa prática na igreja local. Em relação aos maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, totalmente relacionado uma coisa à outra, para um bom funcionamento, para o aprimoramento nosso diante de Deus, o nosso Pai. Efésios 6,4 vai falar dos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Não provoqueis os filhos a ira. É recomendação aos pais para o bom funcionamento da família. E na igreja, qual é a recomendação ao pai, aos pastores, aos líderes da igreja? Isso está lá em 1 Pedro 5, 23. E eu vou ressaltar aqui apenas no versículo o que não é para o pastor, o líder, fazer. Pastoreai não por sorte da ganância, não por constrangimento e não como dominadores. Essas são as 3 ordens, para que não pastoreie o rebanho dessa forma. Por quê? Porque quando fala dos pais aos filhos, fala: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E para os líderes e os pastores,
pastoreando dessa forma aqui vai provocar ira, não é? Porque aqueles que pastoreiam por sorte da ganância, por constrangimento ou como dominadores, isso provoca ira nos filhos, no caso aqui no rebanho, nas ovelhas. Antes, como modelo do rebanho. É assim que deve se pastorear. E quanto aos pais, lá em Efésios, onde diz para não provocar ira, mas na admoestação e exortação, um dos sinônimos da palavra de admoestação, que eu gostei e peguei aqui, é estímulo ao aprimoramento moral e espiritual. Então, quando é não provocar os filhos a ira, mas criar com admoestação é estimulá-los. E isso é o mesmo, ou podemos aqui identificar com o pastor que deve pastorear sendo o modelo. O modelo é um estímulo que nós podemos dar aos nossos discípulos, aos nossos filhos espirituais, né? A igreja. Assim deve proceder o pastor, assim deve proceder a liderança. Não provocando a ira, mas sendo um modelo, sendo um estímulo para eles, como o pai deve ser, como modelo, estimulando também os seus filhos. Então veja a semelhança desses princípios que pode ser aplicados tanto na casa como na igreja. Muito bem. Há um problema, porém, que eu quero estar aqui também vendo com vocês, que é a questão de um velho ditado que diz, né? A galinha do vizinho é mais gorda, o pasto do vizinho é mais verde e aí por diante. Por que isso acontece? E infelizmente isso acontece. Muito fácil de perceber isso. Primeiro, porque a nossa casa é o lugar do exercício de ver defeitos, ou onde nós vemos defeitos. Porque às vezes a igreja do vizinho, né, é a mais gostosa, ou parece ser a mais espiritual, ou a melhor. Por quê? Porque assim como na nossa casa, é o lugar onde nós vemos os defeitos e também somos vistos, né, pelos da casa. A igreja local é esse lugar onde nós vemos os defeitos, às vezes de alguns líderes, de alguns pastores até, de funcionamento de alguma coisa, enfim, né, vemos defeitos, né, já que é um lugar de pecadores chamados ao arrependimento. Então, ao passo que lá fora, na casa do vizinho, nem sempre vemos isso, não é? Casa do vizinho, normalmente quando você vai visitar, né, eles, né, se é um lugar que abriga, né, dá uma maneirada, né, dá uma acalmada em respeito, e enfim, você acaba não vendo os defeitos como podemos ver os defeitos na nossa casa e dentro da própria igreja. Então, às vezes é por isso que somos atraídos por aquilo lá de fora, né? Pelas coisas do vizinho, porque é um lugar também onde as pessoas conhecem os nossos defeitos, né? Na igreja local não dá para botar banca. Talvez quando você chega, né, você pode botar uma banca de aquilo que você gostaria de ser visto como tal. Porém, isso vai caindo com o decorrer do tempo, porque na igreja local é onde nós conhecemos a todos e nos deixamos a conhecer por todos. É onde as pessoas te conhecem, é onde as pessoas sabem de onde você veio, quem você é, e até por isso que é um lugar onde nós nos sentimos à vontade, porque somos amados, somos aceitos na igreja local por aquilo que nós somos, não é? Não por aquilo que aparentamos ou que gostaríamos de ser. Então, a primeira razão é essa. A segunda razão é porque é o lugar da correção, né? A nossa casa é o lugar onde se corrige, e a igreja local é o lugar onde se corrige. Lá fora, né, numa visita, acompanhar alguns cultos, algumas festas, né, em outra igreja, na casa do vizinho,
Lá não tem correção, não é? Não tem correção para nós. Então, muitas vezes, é mais agradável estar na casa do vizinho do que em casa onde somos corrigidos. E essa é a ligação que eu faço, de uma das razões. Uma outra razão é que é o lugar dos limites estabelecidos, é o lugar onde ouvimos o não, é na nossa casa, não é? É na nossa casa que são estabelecidos os limites. E convenhamos, né? Ninguém gosta de viver, né, limitado sob disciplina, muitas vezes. E na nossa casa é o lugar aonde nós praticamos e passamos por isso. E assim é a igreja local, né? A igreja local é onde vão nos corrigir, onde vão nos chamar a atenção para o nosso bem, é claro, mas às vezes por isso que as pessoas preferem procurar um outro lugar onde não há esse vínculo e esse tipo de problemas. Uma outra questão, né? Nossa casa é o lugar da disciplina, do castigo. Entra como aí a correção, né, que a gente estava falando, mas é o lugar da disciplina, não é? Que se não fizermos, há uma penalidade, há uma consequência, não é? E ao passo que lá fora, na casa do vizinho, não somos disciplinados, não é? Não somos castigados por aquilo que fazemos. Mais uma razão. Uma outra, que em casa, na nossa casa, é o lugar de dividir bens e responsabilidades. E a igreja local é esse lugar, onde a gente precisa aprender a dividir, não é? Não vivemos sozinhos, não somos sozinhos e não podemos ser egoístas. Assim como no nosso lar, não podemos viver buscando apenas o nosso próprio interesse. Precisamos aprender a dividir tanto o alimento, às vezes as vestimentas e também as responsabilidades. No capítulo de Hebreus 13 que nós lemos, fala também que nós não devemos negligenciar a prática do bem e a ajuda mútua ou a mutualidade. O que é isso? É aquilo que se pratica ou se deve praticar em casa e na igreja local. E diz que com tais sacrifícios Deus se agrada. Não é, às vezes, agradável limpar salão, carregar cadeira no acampamento, recolher cadeira, carregar o som, limpar banheiro, enfim. Essa mutualidade, essa ajuda mútua, que é possível, né, e só é possível na igreja local. Não é? A igreja universal, a igreja invisível, que o Chan se referiu, não tem como se fazer isso. Não é? Essa prática se torna impossível de ser feita, mas é na igreja local. E que com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, é na igreja local que temos a oportunidade dada por Deus de pôr em prática essas virtudes, de desenvolver e de nos aprimorar. Uma outra razão, um outro motivo de que às vezes a galinha do vizinho é mais gorda, é que é o lugar de olhar o bem comum, o coletivo, não é? A nossa casa é assim. Não devemos, né, em casa não vivem todos exclusivamente para nós, especificamente. E a igreja é um lugar assim. Temos que ver sempre o bem comum, a coletividade, o que é bom para o corpo, o que é bom para a igreja e não o que é bom para mim. Muitas vezes, ou algumas vezes, aquele plano, aquele projeto seu, que para você vai ser um sucesso, que precisa ser executado, às vezes, aos olhos da liderança da igreja, não é o melhor para a igreja. E a gente precisa estar atento a isso, que a igreja é o lugar de ver o bem comum, é o bem do corpo, o funcionamento da igreja, e não a minha particularidade, do meu grupo, enfim, né? É o bem comum
que se exercita na igreja local. E enfim, a igreja local ou a nossa casa é o lugar, como diz o Bilão, é o lugar do arroz e feijão. Não é? A casa do vizinho, você vai, você visita, às vezes tem a comida boa, é o dia de festa, de comemoração, mas né, em casa tem a comida boa, tudo, mas o dia a dia é o arroz com feijão. A igreja local é este lugar, é o lugar do arroz com feijão. A igreja local não é aquele lugar que há um show todos os cultos ou todas as reuniões. A igreja local não é o lugar onde há expulsões de demônios, manifestações espetaculares, todos os cultos e todas as reuniões. A igreja local é o lugar onde se carrega a cadeira, é onde se conversa, às vezes tenha diferenças com um irmão, é o lugar onde se trabalha junto, onde se ajuda, onde se ora e onde se persevera, enfim, é o dia a dia, é o arroz com feijão. E muitas vezes essa rotina leva as pessoas a querer algo lá fora, diferente, mas que não é o verdadeiro. Né? A segunda-feira do vizinho também não é tão agradável quanto você possa imaginar que seja. Não é? A vida lá fora, a casa do vizinho, não é aquilo que às vezes você tem a ideia de que seja. É importante estar sabendo dessas coisas. Muito bem. Enfim, a casa do vizinho ou a igreja do vizinho, ela pode ser mais divertida, mas não é a melhor. Por quê? Porque é em casa que se forma o caráter do homem e da pessoa. E é na igreja local que se forma o discípulo. A igreja local é o local de treinamento, é a formação da base. É na igreja local que somos treinados, como eu disse, como somos aperfeiçoados. É a formação da base, é onde fazemos a pré-temporada. Quando se fala em base, nós lembramos de que, e sabemos que isso é o mais importante de toda a construção. E quando se fala de base, eu me lembro muito da época que a gente jogava, que eu jogava, que a fase que dava pavor e a gente já ficava assim, estava de férias, já ficava pensando quando voltava que tinha que fazer a pré-temporada. Pré-temporada que eram somente testes físicos, e dentre eles tinha um de 3.000 metros que era feito no tempo, contra o cronômetro. Aliás, tinha um amigo nosso, o Eudes, que dizia assim, porque chegava na época da pré-temporada, aí vinha o preparador físico, hoje é com tantos metros, tantos mil, contra o cronômetro. E o Eudes falava assim, mas cabra, eu não tenho nada contra o cronômetro, dá para parar com isso aí. Mas não adiantava, tinha que fazer. E era aquilo que dava sustentação, que nos dava condição para toda a temporada, para poder disputar um campeonato inteiro sem ter contusões, para poder suportar e tudo mais. Mas era a fase mais ruim de se fazer, mais difícil. E a igreja local é isso, é o lugar da pré-temporada, é o lugar do treinamento. Por isso, nem sempre é gostoso, muitas coisas, mas é aquilo que nos dá a sustentação, que nos dá a preparação para o futuro e para o nosso crescimento. É a base de tudo na nossa vida cristã. Em João capítulo 15, versículo 4, diz que não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, no corpo. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. E isso às vezes acontece, que alguns, por ter talentos, por ter dons e por ter sido usado por Deus, acham que já sabem o suficiente ou são o suficiente para produzir frutos e fazer do seu jeito e sair fazendo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, principalmente vocês jovens.
vocês vão ter muitas experiências com Deus no decorrer da vida cristã. E saiba de uma coisa, que todo sucesso na vida espiritual, nos frutos, na quantidade de frutos e da maneira que Deus nos usa, está diretamente ligado à nossa obediência, sujeição e ligação ao corpo de Cristo. Alguns que pensam que pode dar fruto de si mesmo, saem e arriscam projetos e planos sozinho. Conheço pessoas assim, que foram tremendamente usados por Deus enquanto estiveram ligados e sujeitos à igreja. E a partir do momento que desconsiderou essa ajuda, até produzem alguns frutos. Mas a grande diferença é o que a gente vê aqui no mesmo capítulo de João, no versículo 16. Diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, esse capítulo fala dos frutos, de estarmos ligados à videira, de permanecer em Cristo, que sem Jesus nós não podemos fazer nada e tudo mais. Mas tão importante quanto dar fruto, ou eu diria que até mais importante do que dar fruto, é que o fruto permaneça. Porque algumas dessas pessoas, ao agir sozinhas, independentes, até que por seu carisma, por seus dons naturais, talentos naturais e algumas outras coisas, acabam que dando frutos. O que acontece é que esses frutos não permanecem. Então Jesus está dizendo que nenhum ramo pode de si mesmo produzir frutos se não estiver ligado na videira. E o que Ele quer para nós, o que Ele quer para você, jovem, é que você dê fruto, mas que esse fruto permaneça. E para que permaneça, você tem que estar ligado na videira, estar ligado na igreja local, onde Deus trabalha na nossa vida diretamente. O começo desse versículo diz que não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu acredito, e você sabe, que nós não escolhemos os pais e nem a família que nascemos. Fomos colocados por Deus nessa família com esses pais. E eu acredito que na família espiritual também segue essa ordem. Você não escolhe o pastor que você quer ter, você não escolhe o pai espiritual. Alguém usado por Deus foi colocado na sua vida para te falar de Jesus e para velar pela sua alma, para cuidar de você espiritualmente. E Deus colocou essa pessoa e quer que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. E para que permaneça, você precisa estar ligado e sujeito a essa liderança. Com algumas exceções, é claro que existem, às vezes que alguém, um caso que precisa mudar de cidade, você se casou, vai sair da igreja com consentimento e uma carta dos pastores, então você vai para outro lugar e lá vai procurar uma igreja para você frequentar, e aí então é uma chance de procurar o pastor, a igreja que você quer servir. Mas naturalmente não é assim. Quando nos convertemos, não escolhemos aquele que vai evangelizar e nos discipular. Como eu disse, raras exceções, mas segue mais ou menos essa ordem. Então, permaneça, para que o seu fruto, você dê fruto e esse fruto permaneça. Eu rapidamente quero dizer que estou nesse ministério, e nessa igreja local há 33 anos, indo para 34 aí. E nessa igreja me converti, me batizei, me casei, tive meus filhos, tenho o privilégio de tê-las frequentando, participando também desse grupo bonito dos forasteiros, envolvido com a igreja, envolvida no ministério com a igreja, e enfim.
sou um fruto que permaneceu, não é? E eu sei que não é mérito nenhum meu e nem de ninguém, é graça de Deus, mas porque sempre procurei estar sujeito e ligado, né, à igreja local, para que eu possa dar fruto e que esse fruto permaneça, para que a gente tenha o cuidado, para que a gente tenha a cobertura daqueles que nos quer bem e, acima de tudo, que quer o bem da igreja em primeiro lugar. Espero que essa palavra tenha te ajudado a refletir sobre isso, a se comprometer, né, com a igreja, com o ministério, e que Deus te abençoe para que vocês, como jovens, né, com um grande potencial, venham dar muitos frutos, e vão dar se observarem esses preceitos, esses ensinamentos, que é para a nossa felicidade, que é para o nosso bem. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.